dia 17 de março, um webinar extraordinário, um webinar ao vivo, como sempre, para a gente bater um papinho. Quero mostrar para vocês alguns conteúdos legais, quero contar para vocês um pouco mais sobre home office, sobre como a gente pode ser mais produtivo e gerenciar pessoas em casa. Agora toquei duas músicas, como a gente sempre faz, de introdução. A primeira chama The Best Day of My Life, que eu particularmente gosto muito, meu filho gosta muito desde pequenininho e eu acho que traz muito desse momento também. E Bob Marley, onde ele diz, fique tranquilo, não se preocupe, que tudo vai ficar bem. E é o tema, talvez o tema e o lema que a gente tem usado muito hoje em dia, que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. O que a gente tem que fazer é se preparar, o que a gente tem que fazer é se prevenir, se preparar para que tudo passe bem, tudo fique bem, tá? Vou trazer para vocês um pouquinho desse nosso webinar hoje. Óbvio que um dos temas principais que o mercado mais tem falado é sobre a Covid ou coronavírus. Eu não vou falar sobre coronavírus. A gente sabe que com o avanço do coronavírus, após principalmente a declaração de pandemia que a OMS fez na última semana, muitas empresas no Brasil e no mundo estão basicamente orientando todos os colaboradores a trabalharem mais de casa, o que a gente chama de home office. Nesse treinamento, eu vou reforçar para vocês, eu não vou falar sobre Covid, eu não sou especialista, não sou médico, e tem muita gente muito mais capacitada em órgãos oficiais e de governo e da OMS que podem ajudar mais vocês, tá? Eu vou falar aqui sobre produtividade e sobre home office, tá bom? A gente sabe que ao longo dos anos, muitas empresas já vêm encarando esse desafio de implementar o home office nas suas empresas. Como a maioria sabe, eu mesmo faço home office. Segundo o IBGE, para vocês terem ideia, são média de 4 milhões de brasileiros que hoje já adotaram e fazem o home office. É importante a gente ressaltar que nem todos os profissionais conseguem se adaptar a esse regime de trabalho. A gente tem que ter muita maturidade para gerenciar de maneira responsável o nosso tempo, a automotivação e os resultados de uma forma geral e também, que é muito importante, é o seu marketing pessoal. É como não só você se apresenta, mas como você também comunica as coisas que você faz e como você se vende. Tá? Por isso que é marketing pessoal. Quando a gente está falando da unidade em um ponto específico, das nossas lojas, da sua empresa, para que o trabalho remoto realmente funcione, a gente tem que fortalecer o canal de comunicação com todos os colaboradores. Tem que deixar claro os objetivos, indicadores que você precisa para alcançar, deixar claro os valores e missão da empresa, criar um canal de compartilhamento de rotinas, resultados. Então, é uma série de coisas que eu vou trazer para vocês ao longo do webinar, que caso contrário, esse colaborador que está fazendo home office não consiga entregar, facilmente ele consegue não só se descolar da missão empresarial de uma certa forma, mas também possivelmente que o seu engajamento diminua muito grande. É uma pessoa que pode ficar frustrada e prostrada e pode totalmente se sentir isolada de qualquer comunicação do trabalho. Por isso, as ferramentas são muito importantes, mas também como a pessoa trabalha isso no dia a dia é mais importante. Outro fator também indispensável é quando a gente fala da confiança entre gestor e colaborador. A gente tem que acreditar e ter a certeza de que o melhor trabalho possível está sendo realizado. E que é um desafio, principalmente para os líderes mais centralizadores e colaboradores que são mais centralizadores. O que pode ser bom é um desafio para todo mundo, onde você pode entender o que você pode delegar, o que você pode deixar para depois, o que você tem que fazer naquela hora e o que você pode fazer de outra forma. Então, quando a gente elabora essa política de home office com todo o time, quanto mais detalhada for essa política de trabalho, melhor e mais fácil pode ser para solucionar problemas relacionados com uma situação direta ou um colaborador diretamente, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês algumas dicas de gestão de tempo que podem e vão com certeza ajudar você a melhorar na sua rotina no dia a dia, numa implementação não só de home office, mas também no dia a dia. E, óbvio, vou trazer as formas que eu uso, como que eu me organizo, para ajudar vocês a se inspirarem também um pouquinho na relação de home office, tá? A primeira técnica, o primeiro método conhecido é o método chamado de Workstation Popcorn. Seria tipo a estação de trabalho em forma de pipoca e tudo mais.
é um método que ele propõe que você agrupe as tarefas diárias em 3 grandes grupos, tá? E você executa cada uma delas em locais diferentes ao longo do dia. A ideia aqui é que você fique com a mente no modo trabalho menos tempo e mais vezes ao longo do dia. Isso ajuda você a manter foco e produtividade. Então, por exemplo, se você tem várias tarefas, você divide, vou imaginar aqui das 9 ao meio-dia, depois das 2 às 4, 5, depois das 5 até as 7. Você tem tempos mais espaçados, mas você tem tempos agrupados de fazer sprints e shots do trabalho. Eu, particularmente, não é para mim, não é o método mais adequado. Mas quem se adequa e tem, às vezes, o faniquito de ficar muito tempo no trabalho, muito tempo fazendo uma atividade, se você dividir em 3 grandes blocos e fizer shot, aí dá uma pausa, um shot, dá uma pausa, pode ser uma forma muito boa de você se organizar também. Outro método bem conhecido é a regra dos 2 minutos, a 2-minute rule. Nada mais é do que quando você faz um esforço para executar várias tarefas, diversas tarefas, em apenas 2 minutos. A ideia aqui é que você pegue e substitua a questão da dispersão, como aquela espiadinha no WhatsApp, no Facebook, ou qualquer coisa que seja que te distraia, por coisas do trabalho que podem ser resolvidas em até 120 segundos. Por exemplo, responder um e-mail que parece simples e rápido, mas se você deixar isso para depois, as mensagens vão acumulando ao longo do dia e depois você vai precisar de vários 120 minutos para executar essa tarefa e responder essas mensagens. Então, quanto mais limpa a caixa você conseguir deixar, quanto mais você conseguir executar pequenas tarefas em 2 minutos, em 120 segundos, vai executa. Para quem às vezes tem mais dificuldade em organização de agenda, pode ser bom, porque você pega, responde, senta, define um tempo, vai e executa. Cuidado só, que eu chamo muita atenção, para a gente não ficar refém da caixa de entrada também. Você não pode ficar gerenciando todos os e-mails que chegam. Então, o e-mail que chega, você deixa ele acumular, separa um tempo específico, em 2 minutos você vai e resolve os e-mails de forma prática, para no final do dia você não precisar de 1 hora para resolver seus e-mails, tá bom? Outra forma muito conhecida também, que acho que talvez seja uma das mais famosas, é a técnica Pomodoro. A proposta é que você divida o tempo em blocos. Então, imagina que para cada Pomodoro tem 25 minutos. E nesse intervalo é onde você vai fazer uma tarefa única, sem nenhuma pausa, sem nenhuma interrupção. E ao fim desse período, você faz uma pausa de 5 minutos. Então, a cada 4 Pomodoros, um ciclo de 1 hora, que basicamente são os 25 minutos, você faz uma pausa maior de 30 minutos. Isso sempre muito cronometrado, isso sempre muito marcado, para que ao máximo você consiga seguir à risca, ponto a ponto, todas as suas tarefas. Tá? Então, isso também ajuda muito para quem gosta de dividir por planejamento de projetos. Então, o projeto X eu vou executar nesse tempo, vou para outro projeto ou continuação dele, executo nesse tempo e tenho pausas durante o dia para poder me preparar para outras coisas ou para definir outras ações, tá bom? Outra forma de gestão de tempo muito legal que você pode adotar é o Time Box. É onde o negócio aqui no Time Box é que você limita, você faz a limitação do tempo. Então você anota todas as tarefas do dia, você limita um número de horas ou minutos para cada uma dessas tarefas e você vai e executa. Se você não completar essas tarefas nesse tempo específico, você esquece ela e passa para a próxima. A princípio, pode parecer até meio louco você deixar algo para trás inacabado. Ninguém gosta de não ter acabativa e não faz sentido. Mas há quem diga que, com o tempo, você consegue administrar melhor as suas horas, identificar melhor procedimentos às vezes, inúteis em cada tarefa que estão te atrasando, por isso você não está conseguindo completar, e passa você a ser muito mais produtivo. Então, basicamente, é você organizar o seu tempo, listar a tarefa, determinar quanto tempo você vai demorar para cada uma daquela ação e executar. Não conseguiu? Deixa para depois você tem horas determinadas para ações que você não terminou, você vai lá e termina, tá? O que eu particularmente gosto muito e uso é o que é chamado de jornada intensiva.
esse é o método que eu mais me identifiquei, que eu mais curto. Não, de novo, não tem método certo ou errado, tem o método que mais se adequa a você e o seu projeto, sua empresa. Mas, para mim, é o que eu mais me dou bem, é o que eu mais gosto. De maneira muito simplista, assim. A jornada intensiva é trabalhar no máximo de 6, 7 horas seguidas, vai e faz. Então, acorda cedo, para no meio da tarde, algo como se fosse das 8 às 3, mais ou menos, que é o que eu gosto de fazer. Basicamente, o segredo aqui é muito foco. É onde a gente, muitos estudiosos falam, inclusive, e muitos estudos falam que 90% do trabalho antes do almoço ajuda muito na produtividade. Então, o que eu faço? Eu sento, eu tenho minha rotina, que eu conto para vocês lá na frente, que eu faço antes de começar o trabalho. Eu sento, vou. Aí, quando eu termino, aí eu paro, almoço, resolvo minhas coisas, volto, e aí consigo tirar outras coisas da frente, até seguindo um pouco do método, talvez, no Pomodoro, eu sento, pego em blocos e vou tirando coisas da frente depois. Então, talvez tenha até uma mescla disso. Mas mesmo que tudo isso que eu falei fique um pouco extenso, esse conjunto, talvez, de regras e dados e processos de gestão, é só um guia para ajudar vocês. Tem que, óbvio, pensar em outras ações, inclusive. Tem uma frase que eu vi que eu gostei muito, que esquentar a cadeira não torna você produtivo, e você ocupado é diferente de você produtivo. E até para ajudar nisso, que eu acho que é o ponto principal e um dos pontos cruciais do home office, eu listei para vocês alguns pontos, algumas dicas que podem ajudar muito nessa decisão de projetos e processos em alinhamentos de um home office. Então, a gente falou primeiro da parte de gestão de tempo. Agora eu quero falar um pouquinho mais para vocês de processos. Um dos principais pontos, óbvio, é a questão do tempo. Então, com dicas simples e básicas, lá no fim eu vou falar um pouco mais como eu faço no dia a dia. Mas, cara, ativa o despertador com o horário de início e término que você trabalhar. Senão você vai virar um problema que é muito grande em gestão de tempo no home office, você acordar tarde e perder amanhã, ou você exagerar à noite e perder a noite. Você tem que saber e ter um equilíbrio do seu tempo. Então, é quase que, brincando analogias ao jogo, a um futebol, cara, o futebol tem horário de começar, tem horário de intervalo, tem horário que volta, tem horário que termina. É isso que você tem que fazer também em casa. Você faz isso no trabalho, você tem que fazer isso em casa, que em casa é o trabalho, tá? Também, conta no relógio o tempo que você terminar, principalmente para refeição, para almoço. É importante você alinhar com todo mundo da sua equipe que vai estar fora horários iguais. Se todo mundo almoçar, tá em home office, e almoçar do meio-dia a 1, todo mundo trabalha os mesmos blocos de horário. Se não, almoça meio-dia, 1 a 1, 1 às 2, 1 às 3, e vocês perdem 2, 3 horas de alinhamento de gestão. Isso também não é bom. Outro ponto que, óbvio, deixa eu só passar aqui, faz mais sentido é a questão de vestuário. Cara, resiste à tentação de trabalhar de pijama, de vestir qualquer outra roupa que não seja a adequada para o seu trabalho. Isso ajuda não só o cérebro a entender que é hora do trabalho e não é hora de relaxamento, e também evita surpresas caso alguém precise te chamar numa videoconferência. Imagina se o seu chefe, o seu líder, o seu companheiro, alguém que você coordena, precisa te chamar para uma reunião de vídeo de 1 hora, você vai se trocar, não faz sentido algum. Então, o vestuário é importante. Assim como, óbvio, local de trabalho. Cara, senta, postura adequada, ambiente preparado, propício, mesa, cadeira, altura correta. Tenta ficar num cômodo onde você tenha a sua mesa, sem televisão, sem entre e sai de pessoas, tudo para que não tire o seu foco. Se for possível, usar a mesa de jantar, a mesa da cozinha, o que for, tudo bem, mas desliga a TV, tenta evitar pessoas passando, evita a distração, telefone da casa. Então, cuida do ambiente ao seu redor. A temperatura tem que estar agradável. Não adianta você ficar, põe blusa, tira a blusa, põe blusa, tira a blusa. Então, não faz sentido. Uma iluminação clara, uma luz branca de preferência. Então, tudo isso ajuda muito a você se sentir no trabalho. Não só você mostrar para as pessoas que você está no trabalho, mas você se sentir no ambiente de trabalho. Assim como foco e rotina. Essa foto o Roger me mandou, Roger.
Essa foto é maravilhosa. Foco em rotina. Cara, é muito mais fácil você se distrair em casa. Então, se você adotar truques e que te ajudam a manter na concentração das suas tarefas e que você vai definir o tempo com aquelas ações, todas aquelas ideias de gestão que nós falamos, você vai riscando à medida que cada uma for cumprida. O Fernando gostou dessa foto, Fernando. É quase uma analogia, Fernando, de você estar no ônibus nessa postura. Essa foto é maravilhosa. Então, assim, o que você faz no trabalho? Você chega, você toma um café, você senta a trabalhar, você sai para almoçar, você come a sobremesa, você volta, você senta para trabalhar de novo. Cara, tenta fazer isso em casa. Não muda nada. O que muda, às vezes, é que você não vai ter 50, 5, 10 pessoas do seu lado, vai estar você. O que para você, produtivamente, é muito bom. Mas você tem que estabelecer foco e rotina, tá bom? Óbvio, não dá para deixar passar em branco redes sociais. Cara, a gente sabe que tem algumas empresas que bloqueiam redes sociais nos dispositivos internos, no mobile, no computador, aonde for, mas na sua casa é 100% liberado. Então, cara, a melhor dica que eu dou, que é o que eu faço, é dar log off no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tenha horários para você ver as mídias sociais, senão você vai ficar louco. Então, determina dentro da sua forma de gestão de tempo, qual é o tempo que você vai olhar as mídias sociais. Tem pessoas e tem algumas áreas que precisam olhar mídias sociais porque é a sua função, é o seu job, é o que você tem que entregar, você tem um monitoramento, tem funções sim, mas quando for fazer isso, vai lá e faz isso. Não desvirtua e evita ao máximo de você olhar, porque para o Fernando sentar e olhar futebol e passar o dia é muito rápido. Então você tem que ter disciplina e tem que ter o foco em entrar, fazer aquilo e sair, tá bom? Outro ponto que é assim, extremamente importante é a questão da alimentação. Então, cara, por mais que você coma em horário adequado, que você sente e você se organize para comer no horário correto, cara, assim, alimentação saudável é muito importante. Então, tenta evitar em casa não fazer muita refeição muito pesada ou muito baixo, com baixos nutrientes, que você... Pensa assim, a gente precisa de nutrientes para sobreviver, para desenvolvimento, para fosfato, para uma série de coisas. Se você está em casa sozinho, você tem que ter nutrientes e alimentos que te ajudam a desenvolvimento talvez de proatividade, de bom humor, de vontade, de automotivação. Você tem que estar bem com você mesmo. Então, você come não é para você não comer, mas você escolhe, mas se você come alimentos pesados e come um hambúrguer ou come uma lasanha na hora do almoço, aquela coisa pesada que vai te dar aquele sono, te já prostrado depois, mas tem que fazer uma tarefa importante depois do almoço, não vai cair legal. Então, evita isso, tenha sempre uma garrafinha de água ou uma canequinha de água sempre para você se hidratar. A água é o melhor alimento que nós temos, então use e abuse disso, tá? O penúltimo ponto aqui é a questão de filhos. Esse é o meu filho tá de quarentena aqui desde quinta-feira, tá em casa e vai ficar bastante dia em casa. Então, se a sua escola também suspendeu a aula dos seus filhos, ou que tá para suspender, ou que vai acontecer possivelmente, também pode ser, você tem que pensar que pode ser também uma novidade para a criança ficar em casa durante a semana. Então, com a medida que está sendo tomada para evitar essa disseminação da Covid e tudo mais, as crianças também precisam passar por algumas recomendações para entenderem que você vai trabalhar em casa. Eles têm que entender como vai funcionar essa ideia de trabalhar em casa. Também não acho que a melhor forma quem mora em prédio, a criança descer para o parquinho com um monte de crianças brincar e voltar. Também não faz sentido, porque não é férias. A gente está num tempo, talvez, de isolamento social e não de férias, mas que é outro assunto. Mas a criança ficando em casa, a gente tem que entender e explicar, porque ela não sabe como se portar, e a gente tem que ensinar para ela como vai funcionar. E aí talvez vale a gente, em casa, conversar com a criança sobre a importância do que ela está fazendo, a necessidade de não interromper qualquer coisa, de deixar eles brincando, mas que eles não podem invadir, às vezes, uma reunião, ou não podem brincar. Tem vários memes e muito bons de executivos que às vezes estão
em videoconferência, a criança aparece atrás brincando e o pai cutuca e brinca. Então, assim, pode gerar um constrangimento, pode ter pessoas que vão entender. Esse momento, as pessoas vão entender. Se eu aposto que esquece meu filho passar aqui correndo e me chamar, vai todo mundo entender, porque faz parte, e a gente está nesse momento, está nessa situação. Então, nesse momento agora, a gente tem que também ter o bom senso. E se a criança for menor e demandar um pouco mais de supervisionamento, também vale você, em casa, marido e mulher, fazerem escalas e pensar nas tarefas, nos horários e como vocês podem escalonar isso. Porque por mais que a gente queira brincar com as crianças, você está no momento de trabalho, você está no momento da sua gestão de tempo, de rotina, para você executar o seu trabalho internamente. Então, a professora e minha esposa pensa cabana meu filho, eles ficam brincando e vão revezando e a vida segue e isso vai passar, tá? Trabalho em equipe. Então, graças à tecnologia, é possível a gente fazer reuniões e conferências de forma remota, como a gente está fazendo agora, o que evita aglomeração, contato próximo, abraço, beijo, aperto de mão e afins. Então, combine também de realizar reuniões periódicas virtuais com todo o seu time. A prática disso permite que todo mundo esteja alinhado sempre, em todo momento, em qualquer lugar, tá? Então, ajuda muito. Outro ponto importantíssimo é a agenda. A gente já fala há muito tempo que profissionais que não seguem a agenda, a chance de sucesso é muito menor. Esse tipo de profissional que não usa agenda, a gente não só não quer nas nossas empresas, mas o mercado já não aceita mais pessoas que não têm uma agenda clara e definida. Então, faça a agenda corretamente, planeje tudo que você vai fazer, coloque todas as tarefas na sua agenda, não coloque post-it, não coloque caderno, não coloque em compromisso de aplicativo. Cara, coloca na agenda, porque a agenda vai te ajudar a lembrar. A agenda vai te chamar e falar, cara, tem um compromisso para você fazer aqui. De acordo com a sua gestão de tempo, você vai e executa, tá? Para você ter ideia, a produtividade de quem faz home office, ela geralmente é valorizada muito mais, de uma certa forma, de quem é mais produtivo. Então, a produtividade de um colaborador que segue uma agenda de home office, ela pode aumentar entre 15% e 30% a jornada de trabalho à distância. Então, tudo depende da sua agenda, da sua organização, para que você seja mais produtivo. O profissional que faz home office, ele tem que decidir basicamente sobre processos, mas é quase que determinante nessa comunicação ter uma disciplina, reportes claros, ferramentas e formas que ajudem o gestor a mensurar o seu trabalho e o gestor a acompanhar todos os processos. A gente fala muito que eu não consigo mais imaginar um vendedor sem métricas, sem KPIs definidos, sem uma agenda bem feita e bem alinhada, sem um ambiente preparado e sem usar o CRM corretamente. Não utilizar um funil de vendas, um pipeline de vendas, um CRM, ter um bom funil de vendas na área comercial já é um erro de processos muito grande, porque a gente não consegue acompanhar nada no funil de vendas. Mas o vendedor que quer fazer home office e quer trabalhar de forma remota, cara, tem que ter no mínimo um CRM, seja Agendor, Pipedrive, Salesforce, Dynamics ou qualquer outro da vida, funcionando e gerenciando perfeitamente muito bem o seu funil, fazendo follow-ups constantes, alinhando o que está fechado e o que não está fechado, enviar relatório. Isso vai ajudar, cara, a aumentar a sua produtividade assustadoramente normalmente. A distância tem que fazer a diferença também. Em paralelo, o gestor tem que estabelecer um contato de comunicação com o time, tem que gerenciar e-mail, tem que gerenciar o funil de vendas, os relatórios que estão sendo enviados, as ligações feitas. Tudo isso tem que fazer que todo mundo esteja conectado. Ferramentas, cara, tem um monte de ferramenta legal no mercado hoje. A gente tem ferramentas de reuniões como aqui, como o Skype, o Google Hangout, que liberou não sei quantas mil licenças até o final de abril para qualquer pessoa utilizar. Tem o próprio Whereby, que a gente já usa em reuniões nossas com os nossos franqueados. A Webex, que é da Cisco, liberou também para um monte de pessoas utilizarem a plataforma deles. Então, enfim, tem outras mais e um monte de ferramenta de videoconferência para te ajudar a estar conectado com o seu time. Você quer compartilhar informações com o seu time? Cara, tem o Slack.
tem o Teams da Microsoft, tem Planner, tem Agenda, tem Google, tem muita ferramenta legal para você compartilhar dados. Então, não tem desculpa para você não compartilhar informações e gerar informações. Ferramentas a gente tem, mas como a gente disse, assim, cara, não são só ferramentas. Depende de você, da sua gestão, da disciplina, de organização, depende de muita coisa. Só para vocês terem ideia como que eu faço. Eu tenho a minha gestão de tempo e eu me organizo da forma que eu mais me adequei. Então, eu acordo cedo, eu levo meu filho na escola, quando tem escola, quando não tem escola, eu aproveito esse tempo que eu levo ele na escola para brincar com ele um pouco. Eu tomo banho, eu tomo meu café, eu me troco e sento no computador antes das 9. Porque às 9 eu já quero estar com ele ligado, com a minha agenda aberta e começar o meu dia. Eu sigo, como eu falei, a minha jornada intensiva, então eu dou um sprint até umas 2, 3 horas da tarde, onde eu consigo fazer, alinhar projetos, tirar e-mails da frente, planejar algumas coisas, fazer reuniões em videoconferência com o time, depois eu almoço, eu continuo algumas tarefas e termino meu dia em alguns checks no fim do dia. Então eu consigo me organizar produtivamente muito melhor, porque eu gosto de sentar e fazer acontecer. Sempre, quem me acompanha diariamente sabe que eu sempre estou sentado nesse mesmo banquinho, nessa mesma praça, com essa mesma camisa, fazendo as mesmas, cuidando das mesmas ferramentas e as mesmas metodologias. Então isso me ajuda a me sentir no ambiente de trabalho, a estar no ambiente de trabalho, a ter a rotina, a foto do rapazinho do banheiro lá segurando o fone e tudo mais. A mesma camisa sim, Fernando, porque às vezes é branca, às vezes é preta, às vezes é vermelha. Eu consigo me organizar para fazer a minha cabeça entender que eu estou no tempo de trabalho, que eu estou na rotina de trabalho. Você precisa focar o seu tempo no que faz a diferença, trabalhar muito forte a questão do seu marketing pessoal, para que as pessoas não te esqueçam, para que você não se sinta autodesmotivado, porque pode acontecer, você pode se auto-sabotar e se autodesmotivar, mas você tem que também estar interessado em outras áreas, tem que saber o que está acontecendo na empresa, no mercado, você tem que estudar muito mais. Aproveita também, que é uma outra dica que eu posso dar, encaixa nessas suas gestões de tempo e de horários momentos de estudo. Seja a leitura de um livro, seja um artigo, seja um podcast, seja em mídias sociais, em sites relevantes, em blogs relevantes. Então, aproveita para organizar o seu tempo também pessoal. A rotina que você tem que ter no dia a dia é rotina pessoal e profissional. Então, entende basicamente assim, a gente está num momento muito complexo. A gente está num momento, 2020, num momento de muita reflexão, mas também de mudanças. A gente precisa focar em nossos negócios, mas também com novas rotinas que podem ser ajustadas no dia a dia. O Fernando já sabe que a gente está no fim, mas, cara, eu coloco a Master Franqueadora e que está à disposição para que vocês precisarem de suporte, qualquer dúvida adicional. E eu me coloco também à disposição para qualquer suporte, qualquer informação adicional sobre o home office, sobre exatamente ferramentas que eu utilizo, sobre técnicas que eu utilizo, sobre como eu me organizo para ser mais produtivo e para poder conseguir gerenciar pessoas também à distância, canais de comunicação, agenda, o que precisarem, tá bom? Fernando, quase que em ponto, estou dando 2 minutinhos. Agradeço a todo mundo que está online, não só no Skype, mas todo mundo que está online aqui no direct no Instagram. Fique à vontade de mandar perguntas, estou à disposição. Obrigado, grande abraço. Bom dia, Mike. Parabéns aí pela apresentação. Mandou muito bem aí. Valeu. E vamos lá, algumas perguntas aqui, né? Alguns comentários, né? O primeiro do nosso Rodrigo Abreu aqui. Bom dia, ótimas dicas. Principalmente por ter apresentado vários métodos, né? Deixa eu abrir meu vídeo aqui para vocês me verem também. Ótimo. Apresentação pessoal, né? Você falou aí, marketing pessoal. Que podem ser mesclados para melhorar a produtividade. Parabéns pelo conteúdo e contribuição ao mercado neste momento complexo. Dentro da agenda que você citou, para mim é muito importante incluir e começar com uma lista de objetivos, tarefas e metas para não ficar perdido. Tá? O Herculano coloca aqui, parabéns pela apresentação, obrigado pelo convite, Michel.
Oi, Hercu, saudades. Legal. Bom, basicamente gostei de toda a apresentação, cara. Você foi muito pontual e direto aos pontos aí. Só queria reforçar com 2 pontos, tá? Você até falou sobre eles, né? Agenda e principalmente ter um to-do list, né? Uma lista de afazeres aí, tá? Para você ir colocando como o check diariamente, tá? Porque toda vez que você coloca ali uma tarefa e aí dentro dessas ferramentas, desses métodos que você comentou, se você consegue cumprir essas tarefas, a satisfação que te dá quando você dá um concluído, você coloca ali, se você estiver utilizando alguma ferramenta, por exemplo, como, sei lá, como um Trello da vida, você coloca lá como concluído, ou no próprio caderno, para quem tem mais familiaridade, você passa um marca-texto ali como concluído, cara, isso dá uma satisfação e vai gerando cada vez mais engajamento para você não deixar de fazer, de abandonar esse método que você adotou inicialmente. Então, eu gosto muito, e a gente escuta muito aqui, né? Nenhum profissional de sucesso consegue atingir, né, o seu êxito aí sem ter um to-do list e sem ter uma agenda, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos mais perguntas a princípio. O pessoal agradece aqui. Deixa eu passar aqui para o pessoal da Master. Vou fazer a contribuição, tá? Oi, bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo tema, né? Sempre muito relevante. Achei que foi muito bem sintetizado, né? A organização, se você organizar direitinho, você consegue fazer tudo, né? Tanto o seu profissional quanto o seu pessoal que fica ali junto, né? No seu home office, mas colocar a organização, né? Uma coisa, tudo tem o seu momento, sua hora. Parabéns pelo tema. Valeu! Oi, Michel, parabéns. Bom dia aí para o pessoal. Só trouxe algumas interações aqui pela live do Instagram. A Michele Trios, ela falou que é bastante importante, inclusive no home office, manter a rotina de estudos. Para quem estuda em casa, então é uma coisa bem legal esse método que se apresenta, então ela interagiu com isso. O Paulo Souza, underline cotidiano, só fez um comentário aqui que também tem um filho que está na quarentena a partir de ontem, que ele e a esposa também estão em casa evitando contato e estão aí prestigiando aí a live da Alpha Graphics, tá? E aí, por fim, o CH_Zanata pergunta como é que é a questão de valores para criar um e-book. Então, eu vou pedir, CH, a gente vai fazer um contato com você aí pelo direct e tal, colocando todas as informações, a gente passa, faz uma interação com você e qualquer dúvida a gente está à disposição aqui na Master, tá? O restante manda beijo, abraço aí para você, então, valeu. Valeu, turma, obrigado pelo carinho, pela atenção e audiência aí. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Daniel, da Guanabara. Bem objetivo e direto ao ponto. Parabéns. Gostaria de saber mais sobre ferramentas e se utiliza alguma metodologia ágil. Boa, Daniel. Valeu, Vascaíno. Cara, eu uso a metodologia da jornada intensiva. Então, como metodologia de gestão do meu tempo, eu gosto de... Dia anterior, imagina assim, dia anterior, eu organizo minha agenda... Vamos lá, vou voltar ao capítulo 2. Na sexta-feira, eu gosto de organizar minha agenda da semana inteira. Então, segunda-feira, eu já chego sabendo o que eu vou fazer, tá? Na segunda tarde, eu gosto de rever minha agenda, porque às vezes podem surgir tarefas novas ou coisas que eu não consegui concluir, e eu preciso organizar essas tarefas para terça, quarta, quinta, sexta. Então, eu faço isso durante a semana. Na sexta, eu finalizo minha semana, vejo se ficou algo pendente e já reorganizo minha agenda para segunda-feira e terça e semana seguinte. Então, como organização de tempo, eu uso muito a agenda. Gosto muito do Trello. A gente usa muito o Trello para atividades e para algumas tarefas. Então, o Trello ajuda você a colocar tarefas, você pode colocar em colunas de execução, de percentual de execução de algumas coisas. E você pode colocar tarefas que estão começando, acabando ou com prazo determinado. E você, conforme você executa as tarefas, você pode ir movendo as caixinhas para te ajudar na gestão também de tarefas. Então, de tempo, eu uso essa jornada intensiva e agenda. Como tarefas, eu uso muito o Trello no dia a dia. E como canal de comunicação interna, além do Trello, a gente também usa muito o Slack, onde todo o time participa do Slack, que é como se fosse um fórum, onde a gente cria grupos nesse fórum, para ficar talvez mais lúdico, e a gente compartilha tudo que está rolando em diversas áreas, diversos canais dentro desse fórum. E o fórum
ajuda muito a manter todo mundo informado e estar na mesma página. Então, é muito importante a gente também guardar tempo para qualquer tipo de imprevisto ou ações que possa acontecer no dia, que faz parte e é normal. Então, imagina se acontece qualquer coisa pessoal, você tem que sair e resolver, se for uma tarefa pendente que você vai ter que retribuir ao longo da semana, tá? Então, eu uso muito esses canais, tá? Agenda, Trello, até me perdi aqui nas coisas. Agenda, Trello, essa questão de jornada intensiva e o Slack também como compartilhamento de informações, tá bom? O Abreu fala um pouquinho, pede para você falar um pouquinho mais sobre imprevistos, né? Para ter o tempinho ali do flexível nas agendas, né? Isso aí, Rodrigo. Tem que ter, porque nem sempre a gente consegue fazer o que a gente espera, nem sempre o dia é como a gente espera que seja. Imprevistos acontecem, você tem que ter flexibilidade na agenda, momentos de flexibilidade na agenda para você encaixar possíveis ações, reuniões extraordinárias, webinars como hoje extraordinários. Então, você tem que ter momentos flexíveis na agenda para encaixar coisas que faz parte. Legal. Pessoal, só alguns lembretes, tá? Já coloquei aqui no chat o link da pesquisa de satisfação, muito importante, tá? Para a gente avaliar isso, avaliar o que vocês acharam aí do treinamento passado pelo Michel. E mais importante ainda, tá? Essa semana, né, devido à ocorrência de todos os fatos aí, nós temos uma série especial de webinars, tá? Então, diariamente, até o final da semana, tá? Então, amanhã, nosso webinar aí vai ser especial aí, falando um pouquinho sobre motivação, num momento tão delicado quanto esse, tá? Então, não perca amanhã no mesmo horário, beleza? Certo, Mike? É isso aí, Fernando. Valeu. E, cara, não só esperamos vocês no webinar de amanhã, mas, cara, a motivação ajuda você a ter automotivação no home office. Para você se sentir sozinho, isolado, frustrado, se você não tiver essa gestão de tempo e de automotivação, é assim. Então, depende muito de você, do que você usa, de ferramentas que você usa e de como você também se automotiva para você executar as tarefas com a melhor forma possível, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez pela audiência, pela presença. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.